dado por Deus. Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus. Lhe pergunto, qual é o nome que pode ser riscado do livro da vida se o Evangelho afirma que o Espírito de Deus habita em mim? Qual? O que a religião ensina. Porque eles ocultam essas verdades e impregna, sabe o quê? A sabedoria deles, adquirida pelo quê? Pela teologia, pelo achismo, pela malícia. O sistema religioso lhe contou isso? Não, porque eles têm a estratégia, o poder, a manha de ocultar as verdades do Evangelho na sua vida. O que eles pregam para você sabe o que é? É a lei de Moisés contida na Bíblia. Com suas ordenanças, seus mandamentos. É isso que eles pregam para vocês. Só que o Evangelho vem e desmascara tudo isso. Mostra para você a sua posição em Cristo hoje, em graça. Hoje, em graça, o Evangelho diz que o Espírito de Deus habita em você. E se habita em você, nome nenhum será riscado do livro da vida. Nenhum. Você sabia que você já é perfeito diante de Deus? Sabia disso? Não sabia? Não acredito. Pois é. Em graça, nós sabemos que somos perfeitos diante de Deus. Mas perfeito em quê, irmão Giovanni? No Espírito. No Espírito nós somos perfeitos diante de Deus. Deus não nos olha imperfeitos. Porque no Espírito somos perfeitos diante dele. Imperfeitos somos na carne, na matéria, no homem exterior. Mas no homem interior, nós somos perfeitos, completamente perfeitos diante de Deus. Deus não nos olha do céu como pecador, miserável, pó da terra. Deus nos olha como filhos eleitos e predestinados dele. Filipenses capítulo 3. Verso 15, Filipenses, capítulo 3, verso 15. Vai afirmar que você já é, não vai ser. Você já é perfeito diante de Deus. Leia, Filipenses, capítulo 3, verso 15. Diz assim: todos nós que somos espiritualmente maduros, devemos ter essa maneira de pensar. Porém, se alguns de vocês pensam de maneira diferente, Deus vai tornar as coisas claras para você. Mas leia outro texto comigo. Colossenses, capítulo 1, verso 22. Colossenses, capítulo 1, verso 22, diz: mas agora por meio da morte do seu filho na cruz, Deus fez com que vocês ficassem seus amigos, ou fossem seus amigos, a fim de trazê-los à sua presença, para serem somente dele, não tendo mancha nem culpa. Aqui afirma que você é perfeito diante de Deus e que você é irrepreensível, inculpável diante dele. O sistema lhe ensinou isso? Não. Não. Uma vez você sabendo que você é santo, irrepreensível, inculpável diante de Deus, você vai tomar ceia nenhuma? Toma? Toma não, filho. Você vai pensar, vai dizer assim: poxa, o pastor disse que o pão e o suco me faz ser perfeito diante de Deus, me faz ser santo, eu tenho uma comunhão perfeita com Deus. Aí o Evangelho vem e diz que não é por meio deste pão ou deste vinho, afirma que você já é perfeito.
que você já é irrepreensível, que você já é inculpável, que você já é santo diante dele. Mas o sistema não te ensina e não vai te ensinar essas verdades. Glória a Deus, não vai. Efésios capítulo 1, verso 3. Efésios capítulo 1, verso 3. O sistema religioso, olha o que ele escondeu de você. Um texto que você todo o tempo leu. Mas veja o que o sistema religioso ele escondeu de você. Efésios capítulo 1, verso 3. Diz assim: agradecemos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele nos tem ou vai? Ele tem ou vai abençoar? Pegou a visão? Leia de novo, leia de novo. Abra a Bíblia. Abra a Bíblia, porque senão eu vou pegar aqui o negócio. Vou fazer você de fantoche e vou fazer você de marionete. Se você não abrir a Bíblia, não acompanhar, eu vou te enrolar. Vou te enganar. Como o sistema fez com você. Irmão, em graça, irmão. O senhor vai fazer isso? Eu faço, se você não abrir a Bíblia. Vou falar aqui que papagaio é passarinho, você vai acreditar e eu vou explicar e você vai acreditar em mim. Vou falar aqui umas 2 línguas estranhas, viu? Vamos lá então para a Bíblia. Vamos repetir o versículo, onde diz, Efésios capítulo 1, verso 3. Agradecemos a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele nos tem o quê? Abençoado. Por estarmos unidos com Cristo. A sua união com Cristo é carnal? Não, ela é o quê? Espiritual. O Espírito de Deus habita em seu Espírito, que está nesta carne. Quando esta carne se desfizer, o Espírito que habita nesta carne, que está unido com Deus, vai para os... Esse é salvo. Glória a Deus. Glória a Deus, viu, irmã Edivaldo? Por essa maravilha. Eu lá sabia dessas verdades. Eu nunca soube, irmão Sandrinho, que eu tinha um homem interior, desculpe. Um homem interior. Ô, varão de guerra, pega uma aguinha aí que está estreitando aqui. É? Cheio de varão de guerra aqui. Eita Deus. Eu lembro que quando a gente ia pregar, eu acho que os irmãos aqui lembram bem disso, né? Alguns irmãos aqui, irmão Elcio, irmão Edivaldo, alguns obreiros aqui que eram obreiros lá do sistema. Quando você ia pregar, tinha uma retaguarda aqui, lembra da retaguarda? Vixe! E eu tremia, eu ficava com dor de barriga, que era teólogo, era pastor, era, eita Jesus, e agora? Uma palavra, meu Deus, tanto homem bom aqui atrás, estudado. Obrigado, varão. Varão de guerra. Ô, glória! E aí, o que é que acontecia? Quando a gente pregava a palavra, eles ficavam de olho, observando se você ia sair da linha do trem. Porque se você saísse da linha do trem, depois você era chamado. Era assim? Comigo era. Não sei com vocês. Comigo era. Entendeu? Nós vamos aqui as mentiras, as verdades que o sistema tem escondido de você. O qual nós já lemos. E agora vamos prosseguir dizendo, em Efésios capítulo 1, verso 3. Agradecemos ao Pai, ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele nos tem abençoado, por estarmos unidos com Cristo, dando-nos todos os dons espirituais do mundo celestial. Então, o sistema religioso, ele sempre escondeu de você que você já é abençoado, que você precisaria fazer os sacrifícios para ter as bênçãos de Deus, sendo que o texto do Evangelho da Graça diz que você já é
independente do que você faça. Se você vai subir monte, se você vai tomar ceia, se você vai dar dízimo, se você vai fazer isso, se você vai fazer aquilo, não importa. O que importa é saber que você já é abençoado com todas as sortes de bênção. Todas as sortes de bênção. Todas! Efésios capítulo 1, verso 11. Efésios capítulo 1, verso 11. Lê a Bíblia. Tá olhando a Bíblia aí, varão, no celular? Vaso de alabastro, tá? Acompanhando? Acompanhe lá. Coma o rolo. Lembra que ele dizia isso? Irmão, você tem que comer o rolo. É que rolo, irmão? É a Bíblia, meu irmão. Como rolo. Como rolo. Efésios capítulo 1, verso 11 vai dizer: todas as coisas são feitas de acordo com o plano e com a decisão de Deus, de acordo com a sua vontade e com aquilo que ele havia resolvido desde o princípio. Deus nos Deus nos escolheu para sermos o seu povo por meio da nossa união com Cristo. Então a nossa união com Cristo não vem de sacrifícios, vem da vontade própria de Deus. Ele decidiu te escolher, ou seja, te predestinou antes da fundação do mundo. Tu és dele, tu és predestinado. Só que o sistema não te conta essas verdades. Porque você tem que estar preso a quem? A quem? Ao bigode do pastor. No bigode, irmão? Logo no bigode? No umbigo, então, vai. No umbigo. Quantos era peso no umbigo do pastor? Digam amém. Ninguém aqui, glória a Deus. Ninguém era preso no umbigo do pastor. Só carregava a mala, né, irmão? Só carregava a mala. Limpava a cadeira do pastor presidente, do pastor setorial quando chegava, né? Era o verdadeiro puxa-saco. O obreiro puxa-saco. Chamado de... E que não fazia era chamar, a irmã disse que era chamado de ovelha rebelde. Né? Lavava o carro do pastor, carregava a mala, puxava o saco do pastor, botava a mãozinha no ombro do pastor todo cheiroso, cheirava. Irmão, sei como é. Então, eles ocultam essas verdades de você, porque sabem que essas coisas trazem o quê? Libertação na sua mente. É por isso que o texto diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade que te liberta não é aceitar a Jesus. Não é aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. A verdade que te liberta é o Evangelho, é a metanoia, é a transformação da mente por meio do Evangelho. Presta atenção, não é por meio de toda a Bíblia, é por meio do Evangelho que está na Bíblia. Então eu vou rasgar lá os outros livros, irmão Giovanni. Vou pegar, rasgar tudo, os antigos livros e jogar fora? Não. Ali vai servir para... É como uma história, é como você ler uma história para você saber o que aconteceu, como aconteceu. Porque a Bíblia, presta atenção, já falei isso aqui. A Bíblia, ela não é uma regra de doutrina para a sua vida que está em graça. É uma regra de doutrina para quem não está em graça, porque ainda não conheceu o Evangelho. Porque quando ele passar a conhecer o Evangelho, ele não vai ter mais a Bíblia como toda, como regra de doutrina para ele. Não vai ter mais. Porque nem tudo que está na Bíblia, ela se aplica à sua vida. Uma delas é a circuncisão. Quem já foi circuncidado aqui, diga amém. Ninguém fala nada aí.
Ninguém fala nada. Quem está em graça não fala nada. Fica calado, irmão. Aqui em graça, no lugar em que nós nos reunimos, ninguém é circuncidado, porque ninguém ainda fez essa coisa aqui. E nem vai fazer. Porque isso era um costume da lei. Amém? Em graça, você não dá dízimo, porque dízimo, ele é o quê? Alimento. Mas lá na lei, dízimo, hoje em graça, o dízimo é o quê? É o que hoje? Ele é conhecido como alimento, que no antigo pacto era feito dessa forma. Mas hoje, o que é que eles ensinam? Que o dízimo é dinheiro. E faz você viver o antigo pacto, a antiga lei, a Bíblia como toda, para tirar de você benefícios. Então Efésios 1:11 vai dizer que você foi predestinado segundo o propósito de Deus. Você foi escolhido segundo o propósito de Deus, coisa que o sistema escondeu de você e vai continuar escondendo. O sistema religioso, ele ensina, ele mostra para você que para você ser escolhido por Deus, é preciso aceitar a Jesus. E tinha um lá que aceitava Jesus todo domingo. Aí era todo domingo ele aceitava Jesus. Eu lá do púlpito olhando, eu botava a mão na testa assim, Jesus. Todo domingo esse cabra se desviava na segunda, tomava marafo, fazia o que ele queria. Sábado enchia a cara, tinha aquele, mora lá no bairro, eu via ele de vez em quando, assim, ó, eu digo, eita. Aí quando era no domingo, quem quer aceitar Jesus, levante a mão. Ah, mas antes, o pregador já tinha feito a parafernália dele, e aí quando o cara já estava bem, com a fé emotiva lá acima, aí quem quer aceitar Jesus? Aí o desviado se levantava a mão, vem aqui à frente, meu filho. Aí ele ia, chorava. Repita comigo. Aí aquela ladainha, né? Sei lá, aquele jornal que eles faziam. Quando era na segunda, estava desviado completamente, sujeito a ir para o inferno se morresse sem Jesus. Mas não aceitou domingo passado? Não, ele se desviou na segunda. Desviou na segunda, o nome foi riscado do livro da vida, e o diabo já está à porta. Não era Jesus, era o diabo que dominava. Tudo quanto era ruim o rapaz fazia. No domingo, de novo. Quantas vezes você aceitou Jesus aqui? Quantas vezes você aceitou Jesus aqui? Quantas vezes? Uma vez só, eu só aceitei uma. Então, o texto diz que você é predestinado, que você é escolhido por Deus. Você não foi, você é. Você foi e é escolhido por Deus, predestinado desde antes da fundação do mundo. Não é preciso mais nada para ter Jesus na sua vida, porque ele já te escolheu. Está aqui, ó, Efésios 1:11. Todas as coisas são feitas de acordo com o plano e com a decisão de Deus, de acordo com a sua vontade e com aquilo que ele havia resolvido desde o princípio. Deus nos escolheu desde o princípio. Antes de tudo ser criado, você já pertencia. O sistema ali contou isso? Te contou? Não. E nem vai te contar. Porque isso liberta. Glória a Deus. Você sabia que você são deuses diante de Deus? Sabia. Os em graça sabem disso. Mas esses deuses aqui não é com letra maiúscula, né? Letra minúscula. Somos deuses. E por que somos deuses? Porque somos filhos do Deus Altíssimo. Por isso somos deuses.
Mas ele lá diz que você é o quê? Ovelha perdida de Israel. Que você é um pó na terra. Que você é um pobre, miserável e nu. E que precisa aceitar Jesus para mudar a sua história. Mas leia comigo o que o texto de Salmo 8:2-6 diz. Olha, presta atenção. 8:2-6 diz: eu disse, vocês são o quê? Vocês são o quê? Deuses. Todos vocês são filhos do Deus, por isso você é um Deus diante do próprio Deus, porque você é filho do Deus Altíssimo. Me contaram isso? Não. Irmão Giovanni. Meu irmão, não te contaram e não vão te contar. Porque essas verdades, o sistema religioso, ele ocultou dos filhos que hoje estão em graça e continuará ocultando nos filhos que estão presos ao sistema religioso. Vai continuar ocultando, vai continuar escondendo, porque se eles te contarem a verdade, eles perdem vocês. Alô, presta atenção aqui, ó. Ele perde vocês, eles perdem a alma de vocês. Sistema religioso, ele nunca te contou que Jesus cancelou a sua dívida, o seu pecado diante dele. Ele nunca te comunicou, nunca te ensinou isso. Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2, verso 14. Colossenses 2,14 diz: e anulou a conta da nossa dívida, com os seus regulamentos que nos éramos obrigados a obedecer. Ele acabou com essa conta, com essa dívida, pregando-a na cruz. Na morte de Cristo na cruz, todos os seus pecados foram perdoados. Você já nasceu sem pecado. Não somos pecadores diante de Deus. Somos salvos, eleitos, predestinados, porque Ele cancelou essa dívida. Que dívida? O pecado que nos separava de Deus. Cancelou. A nossa união com Deus é perfeita. Perfeita. Nada impede a nossa união com Deus. Mas o sistema escondeu de você. Você sabia que você foi justificado por Deus? Sabia disso? Não? Pois bem, você foi justificado por Deus. E quem diz isso é Romanos capítulo 4, verso 25. Evangelho da graça. Vai dizer: Jesus foi entregue para morrer por causa de nossos pecados. Pronto, acabou. Só aqui afirma que você nasceu sem pecado e que você não tem pecado. Mas esse pecado que o texto se refere não é o pecado carnal. Não é na carne, mas no espírito. O seu homem interior, o seu espírito, onde o Espírito de Deus habita, ele é sem pecado diante de Deus. E na cruz, no sacrifício perfeito de Cristo, na cruz, trouxe esse benefício para a sua vida. Coisa que o sistema ocultou de você e vai continuar ocultando. Você sabia que Deus, que não há, melhor dizendo, Romanos 8:1, que não há nenhuma condenação para você? Você sabia disso? Não? Pois é. Romanos capítulo 8. Romanos 8. Deixa eu ver aqui. Romanos. Enquanto eu procuro aqui, você procura aí. Então diz, Jesus ele cancelou a sua dívida, o pecado diante de Deus, que está em Colossenses, que a gente leu,
Colossenses capítulo 2, verso 14. Agora, pule aí esse Romanos 8:1. Pule. Abra aí na sua Bíblia, em Romanos capítulo 4, Romanos 5:1. Romanos 5:1. Que vai dizer, Romanos capítulo 5, verso 1. Agora que fomos aceitos por Deus, pela nossa fé, nele temos paz com ele, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, justificados por Deus. Todos nós somos justificados, livre de toda a culpa, livre de todo pecado diante do Senhor. Hebreus capítulo 10, verso 10, vai dizer, e porque Jesus Cristo fez o que Deus quis, nós somos purificados do pecado pela oferta que ele fez, uma vez por todas, do seu próprio corpo. Então, todos esses versículos afirmam que eu e você já somos justificados, que eu e você já estamos santificados, justificados e santificados diante de Deus. Tudo isso foi oculto de você. Na minha vida, 18 anos. Talvez na sua 10, outro 15, outro 30. Mas foi escondido de você essas verdades que o Evangelho da Graça de Deus, ela nos ensina nessa manhã. Romanos capítulo 8. Ou melhor, Romano não. Vamos ler Oséias. Romanos capítulo 8. É por isso que é bom a gente botar no telão. Porque no telão nós temos o domínio. Não é verdade? Temos ali o domínio, o controle dos versículos. Romanos 8, 28. Romanos 8, 28 vai nos afirmar que todas as coisas elas colaboram para o nosso bem. Se tudo colabora, então não precisamos fazer nada para que venha termos benefício ou bênção sobre nossas vidas. No sentido espiritual, claro que precisamos trabalhar para ter o que é nosso. Mas Deus, Ele já tem nos abençoado de todas as formas. E uma delas é termos vida. É estarmos aqui nessa manhã, ouvindo a palavra, louvando o nome dEle, já é uma bênção sobre nossas vidas. Glória a Deus. Então Romanos 8, 28 diz, pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou, de acordo com o seu plano. Todas as coisas contribuem, colaboram para o nosso bem. Por quê? Porque Ele nos escolheu. O plano dele foi esse, nos escolher. Se nos escolheu, tudo contribui para o nosso bem. Glória a Deus. Gálatas, capítulo 5, verso 1. Gálatas capítulo 1, capítulo 5, verso 1, vai dizer, Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso, continue firmes, como pessoas livres, e não se torne escravo novamente. Agora leia comigo, Colossenses capítulo 1, verso 13. Colossenses capítulo 1, verso 13. Ele nos libertou do poder da escuridão e nos trouxe em segurança para o reino do seu Filho amado. O sistema religioso, ele sempre ensinou que o diabo, como ser espiritual, ia sempre te perseguir. E que esse diabo, ele contribuía para que você viesse perder a sua salvação. Só que o texto diz que o diabo, ele foi o quê? Aniquilado na cruz. E qual foi o diabo que foi aniquilado na cruz? A lei de
Moisés. Ela foi abolida por Cristo na cruz. E hoje, eu e você, em graça, não vivemos mais a lei de Moisés. Vivíamos por engano e manipulação.